Tá, então para terminar a nossa aula de hoje, vou falar rapidamente, espero, né, que eu falo muito. Vou falar do pouco da origem do jiu-jitsu brasileiro, tá? Mas para falar do jiu-jitsu brasileiro, a gente tem que falar de Jigoro Kano. Jigoro Kano é o inventor do judô. Se vocês forem em qualquer tatame que tenha judô, vai ter aquela foto daquele senhorzinho, né? Aqui atrás tem a foto do Einstein, tem uma fórmula de física, que eu tô na casa do meu cunhado, professor de física, tá? Desculpa aí. Só para dar uma satisfação, né? O pessoal tá vendo aqui umas fórmulas, onde que o Pedrão tá. Estou na casa do meu cunhado. De um outro cunhado. Tá? Enfim. Eu tô meio nômade porque eu tô de. Eu ainda estou em obra em casa, tá, gente? Desculpa aí. Mas são os menos. O importante é a nossa aula aqui. Então vamos lá. Então o Jigoro Kano oriundo de uma família muito tradicional. Ele, a família dele era comerciante, se eu não me engano, de saquê. Bebidas alcoólicas e tal. E ele nasceu pouco antes da Era Meiji. O que foi a Era Meiji? A Era Meiji se deu início em 1867 e foi mais ou menos até 1912. Tá? Foi caracterizado pela abertura do mercado japonês, pedido por pressões das grandes potências da época, os países europeus, os Estados Unidos da América, que já era um país muito forte. Esses países fizeram pressão para que o Japão se modernizasse. Não é porque as pessoas são boazinhas, não, tá? Que eles queriam o quê? Mercado consumidor, tem um comércio, tem para onde ir, onde chegar. Basicamente, é a situação comercial, tá? Tipo, ó, a gente quer vender as coisas para vocês aí. E vocês querem, além de comprar, eu quero comprar as coisas de vocês querem comprar as nossas coisas, vão fazer aqui uma troca. Não é só coisa de se alimentar, roupa, etc. Não. É lance de guerra também. Eu quero vender arma, quero vender navios, eu quero modernizar vocês aí. Tem ferrovias, vocês têm problemas de mão de obra, tem problemas de mão de obra especializada, no caso, vocês têm problema de matéria-prima. Vamos negociar. Então, houve esse momento da história que foi chamado de Era Meiji, a abertura do Japão, vamos dizer assim. De maneira bem simplista, tá, gente? É lógico que tem inúmeros detalhes. Então, o Jigoro Kano, ele estudou na Inglaterra, tá? Sabia muito bem inglês, ele fazia parte do sistema educacional japonês. Como ele tinha fluência em inglês, ele foi bem aproveitado pela, eu não digo diretamente pelo imperador, mas sim pelo governo japonês, vamos dizer assim, tá? Então, era muito importante para o Japão, o Jigoro Kano, por ter, primeiro por ser de uma família tradicional, de condição financeira. Aí outra coisa, ele tinha uma educação refinada, desculpa. Refinada naquele momento da era Meiji japonês. Ele sempre praticou artes marciais. Só que a gente tem que começar a transportar um pouco o que é da arte marcial naquele momento. Tá? Nessa era Meiji, foi bem caracterizado pelo fim da era dos samurais. Tem um grande filme estrelado por Tom Cruise que é O Último Samurai. É, é baseado nessa época do japonês, época japonesa, dessa era Meiji. Tá? Então, o Tom Cruise no filme, ele é um soldado dos Estados Unidos que vai lá treinar as tropas japonesas uma metodologia ocidental de armas, de guerra, já pensando no expansionismo japonês. História, tá, gente? Então, o Jigoro Kano, naquele momento, ele sabia inglês, ele tinha um conhecimento cultural também, das artes marciais. Tô falando no plural, tá? Vamos contextualizar. Nesse momento não existia o judô. Apesar dele ser o inventor do judô moderno, não existia. Existia o quê? Artes marciais, oriundos e artes marciais que os samurais utilizavam. Só que naquele momento da Era Meiji, os
os samurais deixaram de ter muito poder e foram proibidos de usar o quê? As espadas. Era crime andar de espada. Aquele coque samurai também era proibido. No filme retrata bastante essas coisas. Então o que o Jigoro Kano fez? Aproveitou o conhecimento de artes marciais sem espada, tá? Tentou fazer uma metodologia e divulgar, primeiramente dentro do Japão, onde ele formou a primeira academia, Kodokan. Tá? Com esse expansionismo japonês, essa troca comercial e tudo, muitos ocidentais, vamos dizer assim, visitavam o Japão e tinham contato com as artes marciais. E ele, lembrando bem, ele falava muito bem inglês, que ele tinha sido educado na Inglaterra também, né, além de ter estudado no Japão. Então ele foi meio que tradutor, foi meio que apresentando as artes marciais japonesas sem armas para o estrangeiro. E lembrando, naquele momento, as artes marciais eram uma coisa só. Tá? Onde, com o tempo, foram dando origem ao sumô, aikido, jiu-jitsu, judô, que saiu um pouco dos golpes traumáticos do jiu-jitsu. Tá legal? Então ele veio que apresentou essas artes marciais para o Ocidente. Tá? Formou essa academia Kodokan. E um grande aluno, de um aluno, esse aí já é a segunda geração, tá? Foi o Mitsu Maeda, o Conde Koma. Tá legal? No primeiro momento, Conde Koma, outros colegas e o professor foram aos Estados Unidos ministrar algumas aulas de artes marciais japonesas. O Conde Koma, o Mitsu Maeda, né? Nessa época ainda tinha esse nome, tá? Então, eles foram para os Estados Unidos, ministraram aula nas universidades, fizeram desafios também de luta japonesa contra outras lutas. E foi um sucesso, retumbante, tá? Dos Estados Unidos, eles foram para a Europa. Chegando na Península Ibérica, relatos dizem que na Espanha o Maeda foi apelidado como Conde Koma. Inúmeros motivos, mas deixa o motivo para lá. Então o Conde Koma, ele, Estados Unidos, depois foi para a Europa. Na Europa, ele veio para a América do Sul. Tá? Alguns estudos falam que ele estava meio que tentando a vida. Outros dizem que não, ele sabia muito bem para onde estava indo. Esse expansionismo japonês foram em vários países e ele chegando nos países tinham uma referência. Ele não estava só. Apesar de aparecer nos lugares, muitos estudos dizem que ele era abraçado pela comunidade japonesa, se identificava como essa pessoa da Academia Kodokan, alunos de Godokan, abrindo portas nas comunidades. Tá, isso aí, 1904, 1905, já existia o quê? O telégrafo. Os meios de comunicação já existiam nessa época, tá legal, gente? Então, eu acredito que ele não estava tão perdido assim pelo mundo. Então, nessas andanças, Estados Unidos, Europa, vários países europeus, veio para a América do Sul. Aí entrou no Brasil, depois de estar na Argentina, tem relatos dizendo que ele foi primeiro para Porto Alegre, depois Porto de Santos, foi subindo e foi para a região norte, Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Ele se estabeleceu no Belém, em Belém. Ficou um tempo lá. Estudos dizem que ele voltou para a Europa, tá? Como lutador e como representante até comercial, dependendo da situação e de confirmações históricas, tá? Que não estou muito afim de falar sobre isso, não. Deixa quieto. Deixa o Rodrigo falar sobre isso, Rodrigo de História. Então, na volta ao Brasil, ele quis morar em Belém. Supostamente, tá, gente? Faltam confirmações dessas histórias que eu estou falando. Em Belém, ele teve contato com uma sociedade que tinha grana, com os grandes empresários, a juventude de Belém. Ele montou a primeira academia de até artes marciais japonesas, tá?
que fique bem claro, gente. Nessa época não tinha essas nomenclaturas, tá? Ah, você é lutador de quê? Sou de judô, sou de jiu-jitsu, sou disso, daquilo. Tá legal? O, o Jigoro Kano fazia a carreira dele no Japão isolado disso tudo, tá? Essas andanças desse primeiro aluno, que é o professor do Conde Koma. Tá legal? Essas andanças, o Jigoro Kano continuou no Japão desenvolvendo suas técnicas, divulgando o nome do Japão, era um grande nome das artes marciais. E seus alunos nessa situação do Conde Koma. Voltando ao Belém. Chegando em Belém, ele deu aula para quem? Para os filhos do Gastão Grace. Aí, chegou o nome onde eu queria, tá? A família Grace teve aulas com esse Conde Koma, tá? Que era a segunda geração de alunos de Jigoro Kano. Entendido? Então, desenvolveram. Eles aprenderam esse esporte de luta japonês, que não tinha essa nomenclatura ainda, tá? E vieram para o Rio de Janeiro. A família Grace veio para o Rio de Janeiro com esse conhecimento de lutas da artes marciais japonesas. Entendido? Então vamos para terminar a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente vai começar com luta genuinamente brasileira, o jiu-jitsu brasileiro, tá? Oriundo das lutas japonesas que chegaram no Brasil no início do século XX, através do Conde Koma. Entendido? Então, isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Abraço, gente. Beijo.